loteamento. E hoje, né, o professor Marcel Wallace falando de terraplenagem, execução e controle. E amanhã a gente encerra a nossa semana com o professor Gustavo Isidro falando a respeito de projetos de loteamento, né? Projetos, né? Dando uma geral. E aí a gente fecha o objetivo da nossa semana, que foi dar uma passada em tudo, né? Desde a parte do BIM, do projeto, da obra, da terraplenagem, do controle tecnológico. E aqui eu quero já dar as boas-vindas e boa noite ao professor palestrante, professor Marcel Wallace. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Obrigado, Giovanni. Boa noite aí, pessoal. Tudo bem? Sempre à disposição, um prazer aí estar separando aí um tempinho aí para dar uma conversada, dentro aí de um time de peso aí. Então, é uma responsabilidade grande aí, trazer um pouquinho do que a gente tá fazendo. Beleza, obrigado, professor. Então, a gente já vai começar a apresentação, mas aqui eu quero fazer o registro aqui já, que a gente, assim, essa semana para nós ela é muito importante, porque a gente reúne dois profissionais aqui nessa semana que tem uma influência grande, né, para o nosso meio profissional, para a parte de infra. Um é o Jefferson, hoje o professor Marcel é o outro profissional, que a gente consegue trazer eles aqui para essa semana, né, que vai nos enriquecer e deixar marcado para nós essa semana aí com esses dois palestrantes de peso, de conhecimento, que vai falar um pouco da vida, né? Enfim, e aqui eu faço a apresentação aqui oficial aqui do professor, né? Professor Marcel Wallace, engenheiro civil, com mestrado na área de geotecnia pela Universidade Federal de Campina Grande, com passagem de 7 anos pela construtora Norberto Odebrecht, onde desenvolveu diversas habilidades para gerenciar obras de grande porte dos mais diversos processos construtivos. Nesse período, ele atuou em obras de ponte, balanço sucessivo, terraplenagem, desmonte de rocha aplicado em obras de rodovias, canal de transposição, ferrovias, infraestrutura de aeroportos. Trabalhou lá no aeroporto de Goiânia, uma grande obra lá. Desde 2016, atua como consultor de implantação de obras de infraestrutura, como docente do ensino superior em faculdade privada, ministrando disciplinas da grade curricular dos cursos de engenharia civil e arquitetura. Professor, com o professor agora, ele fica à vontade, sinta-se em casa, e a gente deixa as perguntas mais concentradas para o final, para poder fluir bem aí a tua apresentação. Obrigado, hein, professor, com você agora. Maravilha, Giovanni. Mais uma vez aí, agradecer. Estão me ouvindo bem, né? Tá tranquilo? Ótimo, tudo ótimo. Show de bola. Então, assim, você já me apresentou aí, e eu vou aproveitar essa apresentação para dizer por que, né, eu tenho falado, né, e focado nesse tema de terraplanagem, né. Então, assim, dentro da minha jornada na empresa, na construtora Norberto Odebrecht, eu tive a oportunidade de trabalhar com obras de artes especiais, né, pontes, viadutos, e num desses contratos aí da vida, eu tive a oportunidade de mergulhar no mundo aí da infra, da terraplanagem, desmonte de rocha, né? E o que mais me atraiu foi o fato de a gente conseguir conectar conhecimento técnico à prática, né? Então, a terraplanagem, a geotecnia, a gente consegue trazer muitos conceitos simples, né, daquilo que a gente vê na nossa formação acadêmica para o meio prático, né, e gerar resultados, né? Então, um simples controle de umidade, uma obra de terraplanagem, a gente consegue fazer com que a gente tenha bons resultados. E aí, quando eu retornei para o meu estado, né, eu sou daqui da Paraíba, e me formei em 2004, né, voltei para cá em 2016, com o foco de voltar para essa parte mais acadêmica, né, e continuar os estudos e contribuir na formação de profissionais. Eu vi que ainda tinha, né, essa lacuna na formação, porque a gente passa pela uma formação e não vê muita coisa dali com foco na infra, né, terraplanagem não é um tema que se aborda, e eu disse, cara, vou
né, vou focar nesse tema. Então, hoje, né, além dessa parte de docência, a gente tem aí, né, contribuído, né, juntamente com o Jefferson e outros colegas, né, com temas relacionados à obra de infraestrutura e terraplanagem, que é o meu foco. E aí a gente vai conversar um pouquinho hoje aí sobre alguns pontos que eu tenho percebido e tenho focado nas consultorias, né? Hoje eu presto consultorias para empresas que implantam, né, condomínios, né, fazem obra de estradas, e aí vai, né? Tudo com foco nessa parte de terraplanagem, tá? Então, vamos bater um papo aí. Eu dei uma resumida aqui em algumas coisas, você já me apresentou, agradeço demais, né, a atenção, e vamos em frente aí, tá? Eu costumo sempre dizer nas consultorias, toda consultoria que eu levo para as empresas, eu levo também um treinamento, para que a gente possa, de uma certa forma, nivelar o conhecimento e que eu possa entender, né, quais as dificuldades que o corpo técnico de uma determinada empresa tem. Então, com um simples treinamento, uma conversa, eu vou entender ali se, né, aquele corpo técnico necessita fazer, né, uma reciclagem, e aí a gente consegue formatar a consultoria para cada tipo, tá? Então, assim, terraplanagem, eu digo que é uma das atividades da engenharia, né, que praticamente está presente em todas, né? Se você vai fazer uma casa, você tem uma movimentação de terra, né? Se você vai fazer uma estrada, se você vai fazer um condomínio, né, de logístico, né, se você vai fazer um condomínio residencial, você vai ter terraplanagem. E dentro, né, dessas atividades, a gente tem o que eu digo o ciclo básico, certo? Que é você realizar cortes, transportar esse material que você está cortando e aterrar, né? E aí vem o nome terraplenagem, né? De tornar o terreno pleno, ou seja, preenchido. E aí é onde a gente foca todo o estudo, né? Ou seja, como é que dentro de uma determinada implantação a gente vai realizar cortes, né? E já vou aproveitar para dizer, será que tudo que está sendo cortado pode ser reutilizado? Esse é um grande problema que eu vejo hoje nos estudos de obra, né? Porque a gente tem alguns estudos de balanço de massa, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, só que se trata tudo como volume. E aí eu digo, ó, nem tudo é volume de material, mas como material de construção que a gente vai reutilizar, a gente tem que ter outros estudos, certo? E aí, a gente tem na terraplanagem outro fator que é a questão da mecanização. A gente tem equipamentos de alto investimento, né? Então, quanto mais a gente entende que o planejamento dessas atividades é importante, melhor a gente vai utilizar esses equipamentos, né? A gente tem que planejar muito bem sempre as atividades, saber o que vai cortar, saber o que vai transportar e saber o que vai aterrar. Outra coisa que a gente tem identificado muito, né? A gente que está ali nos grupos de mentoria, você que faz parte também tem presenciado isso, é a questão da mão de obra, né? Então, operadores, quando a coisa pega, né, na área de infraestrutura e começa a ter muitas obras, a gente sente um pouco de dificuldade de ter bons operadores. E isso é muito importante porque eu sempre digo o seguinte, é culpa nossa também, né, do ponto de vista de empresa, que a gente, às vezes, não investe em treinamento, qualificação e renovação de mão de obra. Muitos até dizem, né, e eu concordo também, é que, poxa, às vezes a gente não investe em treinamento, né, da mão de obra de um determinado operador, porque ele vai receber aquele investimento e daqui a pouco vai para outra empresa, né? Só que no final morre todo mundo abraçado porque a gente acaba colocando equipamentos que valem ali milhões de reais na mão de uma pessoa que não vai ter habilidade para operar, né? E a terraplanagem é uma atividade que possibilita, né, a realização, através da mecanização, a realização de grandes quantidades de serviço, né? Então, pensa comigo, né? De repente, por exemplo, vou dar um exemplo de uma obra que eu trabalhei na Transnordestina. A gente realizava ali só em um dos lotes 25 mil metros cúbicos por dia. Então, se a gente conseguisse otimizar
reais na execução de 1 metro cúbico, esse número ele é muito forte, né? Então, se você tem, sei lá, 5 lotes que produzem ali 20 mil metros cúbicos, 100 mil metros cúbicos por dia. Se você viabiliza R$ 1 de economia, são 100 mil reais por dia. Então, assim, a terraplanagem, obra de infraestrutura, mexe com grandes volumes e se você aprende a gerenciar essa atividade, você consegue ter bons retornos, né? Um exemplo simples é você fazer um controle de abastecimento, por exemplo. Dificilmente eu encontro nas empresas que a gente presta serviço um controle apurado do abastecimento. A gente sabe só quanto de combustível foi colocado nas máquinas por dia, mas a gente não sabe, máquina a máquina, quanto cada uma está consumindo. E isso aí a gente, né, precisa medir. Sem medir, a gente não consegue gerenciar, tá? Vamos avançar. O que é gerenciar uma obra de terraplanagem? Eu digo assim, é focar na gestão das 3 etapas principais que compõem o ciclo de operação básica de uma obra de terraplanagem. Então, é entender que eu vou precisar escavar o material num determinado ponto, em função da implantação daquela obra, né? Então, a gente trabalha com o relevo natural, vou fazer uma estrada, vou fazer uma implantação de uma obra qualquer, a depender da topografia, eu vou precisar nivelar, e para nivelar eu preciso cortar. Então, nesse processo de escavação, eu tenho ali, né, alguns pontos a serem observados. Poxa, eu vou estar escavando o solo de primeira categoria, de segunda, de terceira, que é rocha, né? Eu vou escavar que tipo de obra? É uma plataforma larga ou é um canal ou uma vala? Então, tudo isso vai interferir no que a gente chama de produtividade. E uma das coisas que eu tenho também encontrado, né, que dificulta muito, né, essa questão de planejar e orçar, é que, às vezes, no projeto a gente não tem especificado os tipos de materiais. Por quê? Porque não foi feito sondagem, né? Aí diz assim, poxa, Marcelo, mas é complicado fazer uma sondagem numa estrada de 40 quilômetros. Numa edificação, você faz a sondagem ali porque é concentrado, são poucos furos. Mas pensa comigo, se eu não entender que eu preciso fazer uma determinada sondagem e priorizar, pelo menos, as áreas que têm maior volume de corte, por exemplo. Se eu não vou conseguir saber o que está lá dentro para escavar, se eu tiver uma previsão que for solo e, na realidade, for rocha, eu vou ter o meu planejamento e orçamento furado, né? Então, assim, investir em investigação, em caracterização dos materiais antes de realizar o trabalho é importante, não é gasto, é um investimento, certo? É um investimento. Eu não sei, Giovanni, se alguém vai querer falar, se você quiser abrir agora ou no final, fique à vontade, tá? Só ficar à vontade, pessoal. Quiser fazer comentário aí, fazer alguma pergunta, ou deixar para o final aí, a gente lê no chat aqui, professor, né? Beleza. Em detrimento da escavação, né, no momento em que a gente vai executar os transportes, eu vou, né, ter ali os basculantes, a gente precisa entender que o que vai fazer com que esse custo aumente ou diminua é a distância de transporte, né? Então, quando a gente não tem um plano de ataque, ou seja, eu vou escavar de tal ponto e lançar em tal ponto, eu vou começar a ter a obra, né, muito... E aí eu vou dar um exemplo aqui um pouquinho mais para frente. Se esse DMT, essa distância média de transporte, começa a aumentar, eu vou ter um custo elevado, porque um dos itens da curva ABC que mais impacta no orçamento de uma obra de terraplanagem se chama combustível, óleo diesel, certo? É um dos fatores que impacta bastante ali na curva ABC. Então, se eu conseguir planejar bem para fazer com que minha obra tenha o maior ou menor transporte possível, eu vou estar economizando, tá? E aí vem a parte que eu mais gosto, que é a parte da execução de aterros. Por que eu digo que é a parte que eu mais gosto? Que aqui envolve mais técnica.
é onde eu vou ter conceitos da formação técnica aplicada, né? Então, é onde eu vou ter dados de projeto, se eu vou executar o aterro num prócto normal, prócto intermediário, prócto, né, modificado, é onde eu vou ter ali um simples fator de umidade podendo alterar tudo, é onde eu vou ter ensaios de compactação, e aí é onde eu vou ter controle desse material, é onde eu vou ter misturas de material, e aí a gente tem também as frentes de aterro com maiores equipamentos, maior número de equipamentos, né? Então, para escavar, eu preciso de uma escavadeira. Para transportar, eu preciso de um basculante. Mas para executar um aterro, eu vou precisar de uma moto niveladora, de um trator agrícola, de um pipa, né? E de rolo. Então, só aí são 4 classes de equipamento, e a depender do volume, eu posso ter até um tratorzinho de esteira ali espalhando material, ajudando a espalhar. Então, é uma frente aonde se tem um custo muito elevado para executar, tá? Então, se a gente foca entendendo que ali eu posso ter gestão, e ter gestão implica em você fazer um serviço da melhor forma possível, você economizando, como a gente falou anteriormente, se eu tenho grandes volumes e eu gero uma redução mínima, um volume muito grande, eu tenho um impacto financeiro também grande, tá? Então, eu vou trazer 2 estudos de caso, que recentemente eu tenho prestado consultoria em 2 condomínios fechados, tá? E o que foi que a gente buscou entender inicialmente? Eu vou aumentar essa foto daqui a pouco, mas é só para a gente entender aqui alguns números. A gente tem, nesse empreendimento, um volume de corte de aproximadamente 14 mil metros cúbicos e aterro em torno de 24, tá? E dentro dessa área que está aí pintada de verde e vermelho, a gente tem a necessidade ainda de um empréstimo de 12 mil, tá? O Ricardo colocou aqui o texto. A soma de troca de solo não prevista, falta de sondagem, com jazida de empréstimo distante, pode impactar e até inviabilizar o trecho na obra? Pode sim, Ricardo. Uma das coisas que também a gente tem percebido nos orçamentos é que não existe uma previsão, por não existir uma investigação da área, uma previsão de troca de solo, né? Solo que não presta, solo mole, que de repente a gente vai ter que descartar. E aí, quando a gente tem que descartar, a gente vai ter que buscar, né, material para complementar, para repor. Se esse material estiver dentro da obra, ok, menos mal, né? Mas se tiver externo, a gente tem fatores que vão implicar nesse processo, que é o quê? Licenciamento de área externa, distância de transporte, e também verificar a qualidade desse material. Então, de repente, não é que chega a inviabilizar um projeto, mas pode diminuir a margem de lucro, que também é ruim, né? Então, essa troca de solo não prevista é um ponto que você tocou importante, e a gente ia conversar um pouquinho aqui. Então, por exemplo, nesse empreendimento que a gente está vendo aqui, né, a gente tem ali, por exemplo, um volume de empréstimo de 12 mil. E aí a pergunta que eu fiz, e aí, a gente vai pegar esses 12 mil onde? Não, a gente vai fazer um estudo dentro das quadras, aonde a gente pode tirar esse material. Beleza, mas em que quadra? Não tinha o levantamento, entendeu? Então a gente não pode começar uma obra sem esse dado, né? Eu vou começar uma obra sabendo que está faltando. Pô, mas eu vou trazer de fora, vou trazer de dentro da obra, vou compensar onde? É um risco, que aí fica um número incerto, né? E dentro dessa obra aqui, a gente ainda tem a questão, né, da área de lazer, né, que não tinha ainda o volume calculado, ou seja, precisaria ainda mais. Então, são estudos de engenharia, e hoje eu estou ofertando esse trabalho também para as empresas, que é fazer a engenharia na fase de planejamento, para que a gente domine esses volumes, e quando vai executar a obra, a gente já saber, né, aonde está executando. Então, por exemplo, para o volume estudado nessa obra, né, a gente tem uma estimativa de que a gente consiga realizar isso em 80 dias, certo?
e adotando uma produtividade ali em torno de 70 metros cúbicos por hora. E onde a gente tirou isso? Dentro do planejamento da empresa, a gente pegou as atividades que a empresa executa, pegou lá a composição de referência que eles praticam, fez os ajustes e chegou nesse número de que a gente consegue fazer, né, 70 metros cúbicos por hora, é um número que agora a gente usa como parâmetro, e a gente vai entender, né, se a gente consegue melhorar essa performance e se não conseguir atingir isso, por que não está atingindo. Por que é importante isso? Porque a gente precisa retroalimentar o planejamento da empresa para novos empreendimentos, né? Então, de repente, eu tenho uma produtividade lá prevista, não consigo alcançar, mas eu estou orçando os novos empreendimentos com a mesma produtividade. Então, a gente precisa ter, né, esse número internamente bem ajustado. Tá? Então, eu vou aumentar um pouquinho a imagem, só que a gente possa entender. Então, vou chamar de fluxo de volume, que a gente está vendo aí, tudo que está em vermelho são cortes, tudo que está em verde é aterro. Qual foi o trabalho? Né? Esse diagrama aí, esse mapa de calor, vamos dizer assim, ele não existia na empresa, tá? Ficou mudo. Voltou agora? Voltou, professor, voltou. Ah, eu bati aqui. Até onde ficou mudo? Mapa de calor. Pronto, beleza. Eu bati aqui no microfone e desligou, perdão. Esse mapa, eu chamo assim de mapa de calor porque mostra, né, o volume de corte e aterro. Vermelho, corte, verde e aterro. Então, o pessoal lá da empresa não sabia que a gente conseguia gerar isso no Civil 3D. Então, o que foi que eu fiz? Liguei para o projetista. Eu disse, cara, você consegue gerar isso? Consigo. Não mandei antes porque o pessoal não pediu. Eu digo, cara, eu preciso desse mapa aí mostrando corte e aterro das vias. Não quero nem o trabalho na área das quadras, eu quero só das vias. Para a gente fazer um estudo, até porque a nota de serviço que ele tinha mandado para a empresa era só das vias. E aí a gente conseguiu montar um que a gente chama de origem e destino. Ou seja, eu saí pegando rua por rua e dizendo, ó, tu vai escavar da estaca tal a estaca tal e aterrar da estaca tal a estaca tal, vai sobrar material, tu vai jogar na rua tal. Aquela rua que está faltando material tem que vir daquela rua. E aí eu fui concentrando tudo que ia faltando para essa área verde no meio, que é essa área aqui, ó, dessa rotatória, certo? Por quê? Porque era a área de maior volume. Por que eu fiz isso? Porque eu concentrando tudo em um lugar só, mesmo o material vindo de dentro ou de fora, eu consigo posicionar essa falta num único ponto, em vez de espalhar em todo o empreendimento, certo? Então, a gente tem, até então, levantado uma necessidade de colocar 12 mil metros cúbicos aqui dentro, fora essa caixinha vermelhinha aqui, que não está dando para ler, mas é a área destinada à parte comum do condomínio, onde vai ter piscina, área de lazer e tal, e aí tem uns platores que a gente vai estudar ainda, e precisa de mais volumes. Então, eu acredito que a gente ainda vai lançar ali mais uns 20 mil. Então, a gente tem um déficit aí de em torno de 30 mil metros cúbicos para colocar, né? Só que, o que é que eu trago como um ponto para se pensar? Se você tem esses dados antes, o seu planejamento fica muito mais prático, né? Do que executar e ver que está faltando. Executar e ter que estar faltando. Você não consegue ser produtivo dessa forma. Por quê? Porque primeiro você vai só pensar no serviço quando está executando. Sua equipe também não vai ter uma informação de meta. Ou seja, ó, aquela rua, de acordo com o volume que tem, a gente consegue fazer ela em 3 dias. Então, quando você fala isso para a sua equipe, a equipe já está alinhada, sabe que se passar dos 3 dias, ela foi mal. Se fizer nos 3 dias, está dentro, né?
O Manuel pergunta aqui, coloca aqui, né? O material de empréstimo foi considerado custo-aquisição? Vamos lá, vamos ver se eu entendi, certo? Quando você faz a implantação e você verifica que pela implantação você precisa de material de empréstimo, existem dois caminhos a se fazer. Saber se dentro do empreendimento a gente consegue esse material, tá? Se conseguir, melhor. Vai ser menos oneroso do que você trazer de fora, certo? E aí, lá a gente tem, no projeto, os projetistas sempre enviam, né, os volumes, né, tanto de corte e aterro, e se esses cortes não forem suficientes, tem lá o volume de empréstimo. Cabe à empresa e quem for o gestor da obra, né, fazer esse estudo, né, internamente ou externamente, identificando uma jazida, tá? Não sei se eu te respondi, Manuel. Se respondi, dá um ok aí. Show. Então, nesse empreendimento, a gente fez esse estudo, né? Então, eu fui pegando rua por rua, né? E aí, dentro dessa análise de rua, de via por via, a gente percebeu em campo que também tem algumas distorções, áreas que diziam que ia se escavar, não tinha aquela escavação toda, só que aqui tem um grande detalhe. E aí é esse detalhe que eu levei para a consultoria, dizendo assim, nem tudo que se escava se utiliza. Porque a gente não sabe se o material ele é suficiente. Ou tem propriedade física e mecânica suficiente. Por que eu estou dizendo isso? Porque na hora que a gente faz o projeto de aterro e a parte de estrutura do pavimento, a gente tem os dados de CBR, né? Tanto de aterro como as camadas de subbase. Então, o que foi que a gente fez lá também? A gente pegou algumas ruas, mandou fazer a sondagem do material e ensaiar para saber que CBR dava. E aí a gente viu que todo o material que estava dentro dava para fazer as camadas de aterro e fazer a subbase. Ou seja, não vai ter problema de material em termos de questões mecânicas e físicas, tá? Então, o Luiz Henrique, assim, daí a importância do estudo geotécnico. Importantíssimo, né? Inclusive, nesse empreendimento aqui, a gente teve que fazer um ensaio, ainda vai sair os ensaios, porque alguns materiais deram CBR um pouquinho abaixo, né, do que estava especificado, mas a especificação dizia prócto normal, e aí a gente mandou fazer os ensaios de novo com prócto intermediário, ou seja, um pouquinho de compactação com a maior energia, para ver se a gente alcança o CBR. E ficou mudo novamente? A Priscila falou aqui. Não, Não, estou ouvindo normal. Para mim tá normal. Tá, deve ser a conexão lá. Então, assim, a gente fez esse trabalho de melhorar, né, essa compactação, ou seja, principalmente para a subbase, a gente fez essa análise do prócto intermediário, porque aí a gente, compactando um pouquinho o material, ajuda até a diminuir um pouquinho da água, né, e aí a gente vai chegar no CBR, ou seja, fizemos uma engenharia, e nessa engenharia permite que a gente faça com o solo que tem na obra, a terraplanagem tranquila e faça a primeira camada do pavimento, que é a subbase, tá? Por quê? Terraplanagem é toda a parte de subleito. Tudo que for compor a estrutura do pavimento é pavimentação, tá certo? Então, subbase, base, reforço de subleito, né, capa, tudo isso aí é pavimentação, beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre até esse momento, que eu vou mostrar outro estudo de caso e qualquer coisa a gente conversa. Professor, boa noite a todos. Boa noite, Marcelo. Tem alguma correlação entre um prócto normal, um prócto intermediário com relação a uma porcentagem? Sei lá, eu estou com material com CBR de 20, então muda a energia de compactação e faço intermediário. Tá. Você acha que ele chega a atingir a 10, a 15? Tem alguma correlação referente ao tipo de material? Tá, boa pergunta. Vamos lá. Eu coloquei até no manual que a gente tem, né? Que é
Existem estudos, né, de percentual, assim, em termos de grau de compactação, e que a gente pode até fazer uma analogia para o CBR também. Um prócto normal, que você tem um grau de compactação de 100%, é como se você tivesse um prócto intermediário com grau de compactação em torno de 95, 94, certo? Então, nesse estudo aqui que eu estou mostrando, por exemplo, teve materiais lá que deram um CBR de 27, só que o CBR do subleito era 30 pelo projeto. Então, com certeza, a gente aumentando o prócto de normal para intermediário, esse CBR ele vai chegar nos 30, tá certo? Sem precisar que a gente faça mistura, porque senão, se a gente tivesse um CBR muito ruim, a gente ia ter que fazer uma mistura de material, né? Comprar um material de fora, tipo um Abrita, um BGS ali, para incorporar nesse material existente para aproveitar ele, fazer ali uma mistura. E aí e encarecer ainda mais. Então, com a técnica, a gente consegue, né? O Leandro pergunta aqui, qual é o CBR ideal para pavimentação? Leandro, tudo vai depender do projeto de pavimentação. Por quê? A estrutura do pavimento, ela tem que lançar no subleito, que é a fundação, uma carga admissível. E esse dimensionamento depende de quê? Do tipo de carga que vai rodar, né? No pavimento. Ou seja, existe um fator N, que é um número de repetições de um eixo padrão, né? De um tipo de veículo que utiliza aquela rodovia ou aquela via. Falar bem resumido, que é para a gente entender. Então, o que ocorre? O projetista, ele utilizando, por exemplo, um método que é muito conhecido, o método CBR, ele, com uma carga de eixo, e o tipo de material presente lá, né, principalmente o subleito, ele entra lá em alguns ábacos, faz alguns cálculos, e ele vai determinar a espessura da camada total. E aí, nessa espessura, ele tira a capinha lá de 5 e divide, né, as camadas em base e subbase, que em torno ali vão ter entre 20 e 25 centímetros. E aí, geralmente, nesse projeto aqui, a gente tem o seguinte: subbase 30 de CBR e base de 80 CBR, tá? E aí a gente vai ter essa questão do estudo do CBR de acordo com o tipo de carga, beleza? Não foi recomendado ensaio de deflexão para liberação das camadas do subleito? Boa pergunta, Fernando. Vamos lá. Uma das coisas que a gente recomenda, né, quando a gente presta consultoria, é que seja solicitado por parte do projetista esse controle de deflexão do subleito. E aí você troca num ponto muito importante que pouca gente faz. Ou quando faz quando a camada de pavimento já está completa, né? O que eu digo assim, é arriscado. Imagine você chegar no pavimento asfáltico lá e passar um ensaio, fazer um ensaio de viga bem, que é um FWD, e aí a deflexão da alta. Como é que corrige isso? Não tem como corrigir lá embaixo, só se abrir tudo, né? Então, eu sempre digo assim, ó, a cada execução de subleito, vamos fazer um ensaio de viga bem, que é para ver a deflexão como é que tá, porque a gente sabe, pelo controle de deflexão, se vai ter ou não, no futuro, um problema no pavimento. Esse é um ponto muito importante que você tocou aí. É importantíssimo, tá? Se fazer, tá certo? A gente tem, o Tiago está falando aqui, algumas questões de CBR mínimo. A gente tem algumas recomendações, né? Os projetistas sempre colocam, por exemplo, subleito, né? CBR mínimo de 10, alguns casos de 5, mas a maioria a gente encontra de 10. E aí você tem, dentro do dimensionamento do pavimento, a indicação para os CBRs, né? Tanto de subleito, ou reforço, ou base, né? Subbase e tal. E aí sempre o projetista vai colocar CBR da subbase maior ou igual a 30. Tá? Então, pensa assim, como é que eu vejo
o dimensionamento do pavimento. Eu penso como uma camada que ela precisa ter, né, de cima para baixo, um decréscimo de rigidez, de forma que esse decréscimo de rigidez proporcione no subleito lá embaixo uma maior dissipação desses esforços. Então, assim, depende muito. Não é uma variável só que a gente vai analisar, né? Eu tenho que analisar o subleito, qual é a capacidade de suporte do subleito, eu tenho que analisar os materiais disponíveis na região, porque vai ser com base nesse CBR que eu tenho disponível que eu consigo dimensionar a espessura, e aí são alguns fatores, tá? De uma certa forma, a gente vê a coisa muito tabeladinha, né? Quando você vê um projeto de terraplanagem e pavimentação, você vê que a gente tem um perfil único ali, modelo, que o cara copia e, de acordo com o padrão de carga, você acaba tendo as camadas, né? 20 ou 25 centímetros, e os CBR sempre próximos ali de base, 60 a 80, aí você tem subbase em torno de 30, 25, 40, sempre está nessa faixa, né? Deixa eu ver aqui, Luiz. Professor, aí reforçamos a necessidade do estudo geotécnico para conhecer os materiais da obra, e aí sim o dimensionamento da estrutura do pavimento. Luiz, é o que eu digo sempre ao pessoal, assim, poxa, eu vou adquirir uma área, e essa área eu vou fazer um loteamento. Bom, beleza. O mais fácil vai ser abrir rua e gerar os lotes, né? Mas ninguém faz a sondagem para, principalmente, orçar. Então, assim, é muito importante fazer uma investigação geotécnica, sim. Principalmente nas áreas onde a gente vai ter maiores volumes de corte e os maiores volumes de aterro. Pra, pelo menos a gente ter uma ideia, né? Não é obrigado, se eu tenho 50 vias, fazer sondagem nas 50 vias. Se eu estou numa área muito fechada ali, dificilmente esse material vai variar tanto, né? Diferente de uma rodovia de 100 quilômetros, que eu tenho uma variação do material muito grande. Mas num condomínio, uma área ali bem restrita, dificilmente esse material vai variar tanto. Então, se você pegar em pontos específicos, profundidades específicas, você vai conseguir ter uma representatividade, né? Ou pelo menos chegar bem próximo. O Marcel perguntou ali, consegue nos fornecer esse estudo? Marcel, eu vou ficar te devendo, porque assim, eu nem coloquei o nome da empresa aqui, né? Que aí esses estudos que são tratados, né? A empresa sempre pede, e a gente assina alguns termos lá de confidencialidade, é tanto que eu botei aqui a imagem um pouquinho pequena, né? Tive que solicitar até permissão também, para a gente não expor alguns dados, mas, assim, o meu canal de comunicação, Marcel, sempre está aberto aí na rede social, o eng.marcel_wallace, qualquer dúvida que tiver, lá tem, no link da descrição, você vai encontrar meu contato, depois a gente passa aí para vocês. Eu digo assim, eu só não consigo atender quando eu estou dirigindo, eu estou dando aula, mas, ou em alguma reunião, mas fora isso, a gente está sempre aberto aí para bater um papo, tá? O Gustavo perguntou aqui, com relação ao empolamento, normalmente se utiliza um número entre 20 a 30, sobre o volume geométrico do aterro. Como aferir o empolamento através de ensaio? Show de bola! Esse é um tema bastante importante e até uma história que eu e Jefferson a gente conta muito, né? A gente foi para uma licitação do aeroporto lá em Alagoas e lá na planilha tinha problema nos dados de empolamento, né? Além de estar faltando material para executar a obra, tinha dados errados de empolamento. O que acontece? Geralmente a gente vê nas planilhas o empolamento ali, como você falou, entre 20 e 30, né? A gente tem que ter um número. A gente sabe que o material in natura lá no corte, ele está lá há décadas, sei lá quantos anos, né? Depende da formação desse solo. Quando eu escavo ele, eu fragmento ele, ele aumenta de volume, né? Então a gente chama isso de empolamento. E quando eu compacto ele, ele diminui de volume, ou seja, para executar 100 mil metros cúbicos de aterro, eu vou precisar talvez de 105 de corte. Só que esses 105 de corte, quando eu empolo ele vai passar de 130 metros cúbicos. Então, a gente tem que trabalhar isso. Como é que a gente vai aferir isso? Olha só. No trecho, você pode pegar a densidade in situ, fazendo um ensaio de furo, né, de frasco de areia no solo. Aí você vai ver a densidade in situ.
Quando você pega esse material e fragmenta, você pode medir ele através do caminhão basculante, que vai ser a situação mais chata, porque você teria que preencher esse basculante, aferir o volume e levar esse basculante para pesar numa balança, que é uma coisa, né, que dificilmente a gente vai fazer. Mas a gente pode pegar uma caixa hermeticamente conhecida, com volume conhecido, a gente pega uma balança de obra, aquela balancinha de que a gente está ali no laboratório, e a gente tenta simular dentro dessa caixa, quanto maior, melhor essa caixa, a gente tenta colocar esse material o mais próximo, né, do estado solto que ele tiver na obra. E a gente afere, vai aferindo, e a gente verifica, né, esse empolamento. Seria uma forma prática de a gente fazer, tá certo? E aí a gente pode conferir também, né, com relação a essa variação, pela seção topográfica do corte. Por que essa sua pergunta é interessante? Porque na obra, como é que a gente vai aferir produtividade? A forma mais prática de aferir produtividade é pelo número de viagens. Se eu dei 100 viagens de caminhão, a gente tem uma estimativa de quantos metros cúbicos escavou e quanto aterrou, porque 1 quilo de material no solo natural é igual a 1 quilo de material solto na caçamba, que é igual a 1 quilo de material no aterro. Quilo é quilo, não muda. O que vai mudar é a forma com que esse material está, né, em termos de volume. Então, a gente tem volumes diferentes, mas pesos diferentes. Então, é melhor medir pelo número de caminhões, e aí a gente vai aferir a produtividade, né? Então, o empolamento, a gente consegue fazer essa medida, né, dessa forma, certo? Seria a forma mais prática. Hoje, um número muito prático, em função do nosso tipo de solo, é 25. Mas eu digo que a gente, como gestor de obra, tem que estar na obra medindo isso aí. Por quê? Porque se no seu orçamento, o seu empolamento foi 20, e na obra der 25, você está perdendo dinheiro, porque você está transportando mais material. Ao contrário, se você orçou com 25 e na sua obra deu 20, para você está sendo bom, porque você está transportando menos material, e aí é bom, né? Então, para quem é fiscal, né, tem que estar atento. Para quem executa, também, né? A gente vai, às vezes, dar cursos por aí afora, aí eu sempre pergunto, tem algum fiscal, né, ou não tem, para a gente poder abranger a informação para todos, né? Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Juntamente na consultoria, né, com esse mapa aqui, eu faço para as empresas o quê? O balanço, o estudo de balanço, né? Aí é só uma tabelinha dizendo o seguinte, ó, na rua 1, projetada 1, tem volume de corte e aterro e tem um volume que está faltando. Aí eu faço o estudo e digo de onde esse material tem que vir. Então, eu faço um estudo que a gente chama de origem e destino. Isso, para quem está dentro da obra, é muito bom, porque ele vai alinhar as informações com a empresa não, né, com os seus colaboradores, e aí não vai ficar aquela coisa de dizer assim, poxa, de onde vem o material que está faltando? Ou para onde vai esse material que sobrou? Com esse estudo de balanço de massa, fica tudo bacana. Eu sei de onde vem e eu sei para onde vai. E aí, com certeza, se eu tenho um planejamento e sigo ele, a chance de eu tornar esse processo produtivo é muito maior do que não ter planejamento nenhum, certo? Aqui é mais um empreendimento da mesma empresa, né? Outro condomínio fechado, aonde a gente tem volume de corte 19 mil, volume de aterro 12 mil, só que agora a coisa está melhor, né? Porque tem uma sobra de material de 8 mil metros cúbicos, ou seja, eu tenho material sobrando. Se eu tiver um material lá que não sirva, né, do ponto de vista geotécnico, eu tenho material sobrando. E aí a gente está na fase agora de estudo, né, dos materiais, fazendo sondagem, a empresa vai lá coletar, e aí a gente vai saber se esse material vai ser útil ou não. E aí a gente tem, né, essa perspectiva também de 70 dias. Augusto levantou a mão aí.
Boa noite, professor. Boa noite, amor. Também tem que prestar atenção a essa questão de corte e aterro, porque assim, o corte, né, no caso, ele vai gerar um volume maior. Porém, se for a questão do empréstimo, quando você for fazer a compactação, né, vai ser um volume menor. Ou esse volume aí ele já está incluso o empolamento. Tá. Essa sua pergunta é interessante porque é o seguinte, vamos lá. Vamos dizer que eu tenho um material aqui específico. 100 mil metros cúbicos de corte vai gerar 125 mil de transporte, ou seja, 25% de empolamento. Só que na hora que eu compacto esses 125, eles se tornam 95, vamos dizer. Eu tive um fator de redução de 5% em relação àquilo que escavou, que era 100. Então, a gente tem que fazer esse estudo. Nesse caso aqui, corte e aterro é projeto. E o que sobra excedente, a gente empola ele, só que esses 8 mil, por exemplo, de excedente, 8 mil de corte excedente, ele só vai gerar ali, vamos dizer, 7.500 de aterro. Então, tanto o volume de corte e aterro aqui já está levando em consideração, certo, o empolamento, só que esse volume excedente, ele não vai gerar 8 mil no aterro, ele vai gerar menos de 8 mil, porque ele vai ser compactado, e aí é isso aí que você observou, tá certo? Tá ok, então. A Raquel disse assim, sobre empolamento, existe uma média a adotar em projeto? Uma vez que não tenho certeza de qual jazida será usada pela empresa vencedora, sempre o pessoal usa empolamento 25%, entre 20% e 25%. É um número que eu tenho observado, tá? Poxa, eu quero fazer um orçamento, Marcelo, e eu quero ter uma folga. Por quê? É melhor eu orçar com uma folga e acompanhar e verificar que aquilo eu vou ter uma redução do que faltar. Então, se você usar um empolamento entre 25 e 30, a sua chance de você ter abaixo disso é grande. Tá certo? Eu já vi obras aonde o cara, para chegar no número da licitação, da verba, colocou um empolamento de 15%. Então, assim, não ia chegar. Quem não entende de terraplanagem, pega aquela licitação, concorre e chega lá, tem um furo. Até ele provar tecnicamente, se souber, provar tecnicamente que o empolamento está errado, que o volume a ser transportado é maior, ele tem que ter um aditivo, aí, meu amigo, ele já está perdendo dinheiro, já executou ali 1 mês, 2, 3, aí vai ter uma fiscalização, né? E aí a coisa não fecha. Né? É sempre uma coisa chata, tá? Mas esse número ali, se você utilizar entre 25 e 30, vai estar bacana. Então, nessas duas obras, o que a gente pode ver? Uma obra, a gente tem material faltando, que a gente vai ter que fazer uma engenharia interna para ir atrás desse material, e nesse empreendimento aqui a gente tem material sobrando, certo? O Leandro diz assim, então, se for feito um orçamento, o corte seria considerado material sem empolamento, o transporte com material empolado e o aterro compactado, sem empolamento. Boa pergunta também. Vamos lá. Existem orçamentos em que a composição contempla escavação, carga e transporte. Essa composição, ela já leva em consideração o empolamento. Mas a gente tem que ter o cuidado de aferir isso na obra para saber se aquilo que a gente está executando está batendo com o custo que foi planejado, tá? Mas existem obras que é a forma que eu gosto de fazer os orçamentos, que é escavação, e aí eu vou receber pela seção de projeto cortada, transporte, eu vou receber pelo o volume transportado, empolado, ok? Ou seja, se eu escavo 100, eu não vou transportar 100, eu vou transportar 125, se o empolamento for 25%. Então, eu tenho que receber 125 transportado. Já vi também planilha de licitação com esse número errado. E aí o cara bota até você provar, porque isso já veio lá de dentro.
O cara diz, não, deixa lá, corte e transporte a mesma coisa. Não é. Tá certo? Não é. Geralmente a gente tem, né, os transportes tonelada quilômetro. Beleza, tonelada quilômetro, massa não muda. Mas se for metro cúbico quilômetro, a gente tem que entender essa unidade que está lá na medição, tá certo? Se for tonelada quilômetro, beleza. 1 quilo no corte é 1 quilo transportado, que é 1 quilo no aterro. Mas no aterro é seção de projeto. Quem projetou o aterro? Foi o projetista. O aterro tem uma seção. Você recebe seção. Corte, recebe seção. Aterro, recebe seção. E volume transportado vai pagar o quanto você transportou. Beleza, Leandro? Tem até depois quem quiser aí, tem lá no meu YouTube, lá, professor Marcel, tem lá um videozinho que eu mandei até para o Murilo Reis uma vez, sobre esse estudo de empolamento. Bem interessante, tem alguns vídeos lá também. O Manuel diz assim, por isso que é importante analisar o critério de medição, está especificado o volume de corte. Exatamente. Cada obra é uma obra, né? Então, a regra do jogo, a gente diz assim, qual é a regra do jogo? Eu vou medir como, né? Essa parte é confusa, às vezes aqui na obra, a cabeça dá um nó com essa parte quando considerar o empolamento. Dá uma olhada nesse vídeo que tem lá no YouTube, que depois que você fizer aquilo que o vídeo está ensinando, você nunca mais vai errar. Eu boto lá no vídeo assim, uma frente de escavação, uma frente de transporte e uma frente de aterro. Aí eu digo, 1 quilo é igual a 1 quilo, que é igual a 1 quilo. Aí você vai ver que depois que você entende o conceito, nunca mais você vai errar esse negócio de empolamento. Silas está perguntando assim, gostaria de saber empolamento material de terceira. Silas, geralmente a gente usa, em função do material ser muito granular, material de terceira, de 40% a 50% o empolamento. Certo? Se o material for muito fragmentado, vai dar um empolamentozinho menor. Se for uma rocha mais sã, aí você pode chegar até 50% ali, tá? Então, assim, nesse empreendimento aqui, a gente ficou mais confortável, né? Porque o volume está sobrando. Então, a gente está mais tranquilo com relação ao planejamento aqui, porque se está sobrando, a gente tem margem. E aí é uma coisa que eu sempre falo para os projetistas. Na implantação de uma obra, se você conseguir chegar numa composição de cotas de implantação onde você tenha mais cortes do que aterro, é melhor, né, no sentido de custo, tá? É melhor você escavar e jogar fora do que ter que escavar em outro lugar e ir aterro. Aterro é caro, certo? E quanto mais tem aterro, mais tem transporte também. Então é muito melhor pegar um material excedente, um bota fora e só espalhar, do que ter que executar uma camada onde eu vou ter que compactar, molhar, verificar ensaio. E aí, então assim, quem é projetista, e quando eu converso com o pessoal na fase de projeto, eu digo, ó, tenta reduzir os aterros, tenta dar uma analisada. Quando a gente faz obras de estradas e condomínios, às vezes é bom porque você consegue trabalhar com grade colado, né? Mas, por exemplo, obras de transposição, ferrovias, aí não tem acordo, porque trabalha muito com curva de nível, né? Em obras de transposição, a gente tem que transpor a água por gravidade, sempre que possível. Então, assim, os volumes de corte e aterro praticamente obedecem à inclinação mínima necessária para uma ferrovia, para transposição. Então, não tem como você mexer muito no grade. Em rodovia, não. Você tem os limites de curva, né, vertical, horizontal, e aí você consegue não só seguir curva de nível, como também acompanhar o relevo, né? Então, assim, é mais prático. Mas sempre que a gente diz, ó, se for para escavar, é melhor escavar e jogar fora do que ter que aterrar muito, né? É mais barato, tá certo?
E aí a gente fez também, ó, nesse estudo de caso, a origem e destino. E aí a origem e destino muito menor, né, assim, em termos de execução, porque praticamente todas as ruas ali a gente vai executar corte, né? Se eu voltar aqui um pouquinho aqui, ó, tem muita rua de vermelho, poucos pontos de verde para aterrar, e aí a gente concentra também tudo num canto só, ali perto da área da rotatória para baixo, onde tem os maiores volumes, a gente concentrou, né? E para o lado direito aqui também, ó, onde tem maiores volumes, a gente concentrou aí. E aí o balanço de massa aqui está bem mais tranquilo, tá? E aí a gente fez também o estudo de balanço de massa para orientar quem vai executar de onde vem para onde vai, beleza? Então, assim, eu montei esse bate-papo aí para ver se conseguia. O Giovanni disse, vamos bater um papo aí de 1 hora. E terraplanagem é uma coisa que eu gosto muito e se me deixar falar horas aí, a gente fala. Né? O Fernando perguntou aqui, uma dúvida, este volume excedente, o descarte fica por sua conta? Se sim, qual o melhor momento de escoar o volume para não prejudicar a evolução da obra? Boa pergunta, vamos lá. Na hora que você está executando lá o empreendimento, né, esse descarte vai ser por conta de quem executa, né? E aí, o ideal, ainda nesse empreendimento aqui, falta o estudo da área de lazer, com certeza a gente vai aproveitar esse material lá. O ideal é você também aproveitar o máximo que puder. Exemplo, digamos que você tem uma regularização das quadras, né? O relevo não é tão bom, você usa o material para regularizar, para entregar a quadra com lote mais plano para o cliente. Então, se você pegar aquilo ali, 8.000 metros cúbicos, e espalhar no empreendimento todo, só daria uma camada de 5, 6 centímetros. Então, na área muito grande, a gente consegue espalhar, né? Eu vou botar aqui no slide, tem a minha rede social aí, que eu trato só da parte de engenharia, que é o eng.mação_wallace, tá aí embaixo, tá? E lá você consegue falar comigo, né? Seja pelo WhatsApp e a gente conversar aí sobre qualquer demanda que vocês tiverem, eu vou estar sempre à disposição, né? A gente tem lá também, no link da descrição, eu vou pedir até a autorização aí de Giovanni para divulgar um pouco. A gente tem um curso... Vai firme, professor, vai firme. A gente tem um curso, né, sobre gestão de obra terraplanagem e loteamentos, onde eu e o Jefferson, a gente modelou um material, né, e lá tem um link onde você pode ver o que a gente tem em termos de curso, tá? A gente tem uma coletânea de infraestrutura que a gente fala sobre terraplanagem e um manual muito completo do Jefferson sobre loteamentos, e dentro dessa coletânea a gente dá lá um mini curso também, né? Tem também o manual de terraplanagem, que quem quiser adquirir, a gente conversa, tá? E o canal de rede social, a gente está sempre aberto, né? É engraçado, essa semana, um colega da rede social perguntou assim, professor, quanto é que o senhor cobra por uma consultoria? Eu digo, cara, a gente bater um papo e a gente se ajudar, eu não vou cobrar nada, né? Se você precisa de uma ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Agora, se tu tem um negócio que precisa de um estudo mais aprofundado, onde vai levar um tempo maior, e eu vou precisar envolver outros setores, né, ou até colegas de profissão, aí a gente tenta modelar uma consultoria para você. Mas para bater um papo, me ligar e a gente conversar e se ajudar, isso aí não vai. É só quando a gente se encontrar, você me leva para a gente comer um churrasco, o Luiz Henrique tá aí, num churrasco a gente resolve tudo. Bom, professor, muito obrigado aí, tá aí, parabéns aí pela explanação aí, fala fácil, né? O professor Marcel fala fácil, mas também a cancha assim, de experiência profissional que ele tem é gigante, né? É gigante. Enfim, o pessoal gostou muito, professor, aí, e agora, por mais que a gente já vinha ali batendo papo no chat ali, mas a gente agora faz o oficial e deixar aberto aí para as perguntas e fica à vontade aí, pessoal, quem quiser abrir o microfone, perguntar, tirar uma dúvida aí. Professor, boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite, professor Gustavo Isidro. Tudo bem? Fique à vontade aí. Tudo jóia, Giovanni. Bom, primeiramente aí dar boa noite a todo mundo, né? Agradecer aí o que está sendo a nossa semana de
loteamentos, aí está sendo muito legal. E eu queria deixar aqui, pessoal, para vocês entenderem qual a importância da gente fazer essa troca de figurinha entre o projetista e o pessoal que está lá no campo fazendo a execução, né? Então, eu trabalho com um projeto de terraplanagem há muitos anos já. Então, a gente vê que muitas vezes a gente consegue criar processos ali para poder facilitar a vida do pessoal que está lá no campo, né? Então, é muito legal ver essa troca que a gente faz hoje com relação a essa questão de empolamento, né? A gente tem vários clientes, cada um utiliza uma metodologia diferente. Então, às vezes falta mesmo esse conhecimento e essa integração de todo mundo, né? Então, é mais para fazer um agradecimento mesmo, professor, pela sua participação aí, e deixar um toque também para todos. Amanhã eu que vou fazer a palestra com vocês, então eu vou fazer um link aí de tudo que a gente viu ao longo desses dias e falar um pouquinho sobre projetos em geral, todos os tipos de projeto que envolve aí no loteamento, tá? Então, boa noite a todos, queria agradecer a participação. Giovanni, obrigado, um abraço a todos aí, amanhã a gente se vê. Bom, obrigado, professor Gustavo Isidro. Amanhã a palestra é com ele. O professor Gustavo Isidro é coordenador da nossa pós em infraestrutura urbana, no loteamentos e condomínios aí. Estamos indo para a turma 6, já está até confirmado aí, e vocês todos estão convidados a fazerem parte dessa turma. E como eu vinha falando desde segunda-feira, e reforço hoje, todo mundo que se inscreveu na semana de infraestrutura urbana, caso tenha vontade de participar da pós, né? Vai ter um desconto especial aí para vocês, o pessoal vai estar procurando vocês para falar desse desconto aí. Bom, pessoal, fique à vontade para mais perguntas aí, por favor, aí. Professor, uma curiosidade minha aqui, tá? Diga lá. Claro que depende, né, da situação de cada empreendimento, mas hoje, num loteamento, num condomínio, a terraplenagem é o carro-chefe em termos de custo, impacta mais no orçamento? Vamos dizer assim, nessa parte de infra, né, quando você bota terraplanagem e pavimentação, com certeza vai a terraplanagem ali, porque assim, a infraestrutura você tem toda a parte de redes, né, enterradas, tal, e a depender do volume que você executa, né, de terraplanagem, ele pode ultrapassar de pavimentação sim, tá? Depender muito aí desse volume, tá? Com certeza vai estar ali dentro da curva ABC, né, como um custo bem impactante, porque envolve várias disciplinas, né, Giovanni? Assim, para você fazer uma terraplanagem, você precisa ter um estudo geotécnico, você precisa ter um acompanhamento topográfico, você precisa de equipamentos, né, que são caros, né? Então, geralmente o pessoal contrata empresas para executar a terraplanagem. Às vezes o pessoal não quer executar, mas ele quer alugar o equipamento a você e você se vira para gerenciar. Então, nessa empresa que eu estou dando consultoria, eles têm equipamentos e estavam pensando em vender os equipamentos para ficar alugando ou terceirizado. E, cara, não faça isso. Se você executa vários condomínios ao longo de anos e nunca para, é melhor você ter sua patrulha e sua equipe e fazer uma gestão dela bem, porque hoje no mercado o que é que o cara quer? Ele quer alugar o equipamento a você por hora mínima e você faz a gestão. Dificilmente você vai ser produtivo dessa forma, porque você está lá com o equipamento disponível, o equipamento está parado, e aí o cara está ganhando uma hora mínima, e aí a coisa não fecha. O cara não quer contratar preço unitário, são poucos. E quando o cara vai contratar preço unitário, ele vai cobrar e vai tirar a tua margem um pouco, entendeu? E aí tem que arrumar um operador, tudo, né, por conta, né? O cara que não tem a patrulha montada, né? Então imagina assim, você traz o equipamento de um fornecedor, aí traz escavadeira de um, rolo de outro, e aí moto niveladora de outro, aí o cara fornece o equipamento com o operador dele, o cara que já tem a prática dele, né, não quer seguir de repente a ordem ali. Então, assim, tendo uma equipe boa, fazendo uma boa gestão, cara, se o cara tem obras contínuas, tem que ter uma equipe. Se paga fácil. Beleza. Obrigado, professor. Deixa eu ver aqui no chat se tem mais alguma pergunta. O Leandro perguntou aqui, para abertura de caixa de pavimento, qual máquina é mais recomendada? Já vi
cortando tanto com uma escavadeira hidráulica que outros cortando com escarificador e lâmina motoniveladora. Bacana. Pergunta boa. Olha só. Quando a gente faz um estudo, né, da movimentação de terra e entende que cada rua ali do empreendimento tem uma cota de escavação, vai ter situações que tem uma via que a escavação é de 30 centímetros. Aí imagine você pegar, de repente, uma escavadeira para escavar 30. Ela não vai escavar só 30, ela vai escavar um pouco mais. Se o material for um material bacana, bom, primeira categoria, segunda, de repente você consegue escarificar com uma motoniveladora, chegar na cota, tombar esse material para o meio da via, e aí você pode, ou com uma escavadeira, ou com uma pá carregadeira, tirar esse material, né, e carregar para outro ponto. Então, vai depender muito de caso a caso, né? Então, eu já vi, né, se escavar trecho com 20 centímetros com escavadeira, e o cara não vai escavar só 20, ele vai escavar 30. Porque imagina o cara com uma concha daquele tamanho, dando uma conchada e tendo que controlar 20 centímetros, 20 centímetros, 20 centímetros. É muito difícil. 50 centímetros, 60 centímetros, já é bacana, né? Porque você tem praticamente, a depender da concha, se for uma escavadeira que você tiver ali de 20, no máximo 30 toneladas, você vai ter concha que vai estar compatível com isso aí você consegue fazer esse controle geométrico, entendeu? Que é um problema também, né? Imagina você escavar demais. Aí escavou demais, bateu lá a topografia, diz, rapaz, aí tá faltando 10 centímetros ali, aí tem que voltar material e lançar 10 centímetros. Então, assim, o controle de topografia é muito importante. E aí eu já vi escavar com, né, a própria o escarificador da moto niveladora, ou com o trator de esteira, né, juntar o material e tirar o excedente, o trator de lâmina, dá para fazer, tá? Tiago aqui, sem contar que você fica dependendo da boa vontade do terceiro. Isso, a gente estava falando da terceirização, né? Às vezes o cara lá terceirizou a máquina e o operador do cara, na segunda-feira, chegou de 11 horas da manhã. Né? Porque ele teve que viajar para a terra dele, o cara nem avisou. Né? Aí chegou 11 horas da manhã, a escavadeira só tinha ele para rodar e a frente de serviço ficou toda parada porque o cara não chegou. Outra coisa que eu digo sempre, ó, tu vai trabalhar numa obra que tem 5 escavadeiras, tu tem que ter 6 operadores. Porque uma hora ou outra um fica doente, negão. Ou vai ter uma folga, ou vai precisar ir no médico, e aí tua máquina não pode parar. Imagina um dia de máquina parada. Né? Eu tenho 100 caminhões numa obra. Não precisa de 100 motoristas. Por quê? Porque sempre vai ter um caminhão parado para manutenção. Então, tu vai ter 95, 90 motoristas. Mas uma escavadeira não pode ficar parada, né? Uma moto niveladora. Então, assim, é de obra para obra. Então, tem que ter sempre aquele coringa também, né? Para não deixar a tua obra parar. Equipamento de terraplanagem não pode parar. E aí eu aproveito para deixar a última dica, né? Qual seria um número de acompanhamento de equipamentos que eu poderia dizer que eu estou com um equipamento útil na obra? Eu digo assim, disponibilidade mecânica 85%, ou seja, se o teu equipamento rodar 85% do tempo disponível, ele está bem. Se você conseguir mais, melhor ainda. Disponibilidade, né, gerencial, ou seja, 85% também. Então, quando você multiplica gerencial e mecânica, no geral, no global, se você conseguir trabalhar em torno de 75% a 80% do tempo com teus equipamentos, você está fazendo uma boa gestão. Tá certo? Às vezes o pessoal pega um equipamento mais barato, mas o equipamento não presta, né? Não roda. Fica mais tempo parado, descansando, do que trabalhando. Aí complica. Beleza, pessoal. Estamos chegando aqui às 21 horas e 13 minutos aqui. Passamos aí já do nosso tempo aí com o professor aí. A palestra foi muito boa aí, professor, aí, a interação aí, pessoal, do parabéns, aí, aula excelente, tá voando palminha aí para cima, aí, palminha. E também vou dar minhas palminhas aqui voando, aqui o professor aqui também, tá? Valeu. Professor, quero agradecer o professor em nome do Instituto de Pós-Especialização e já aproveitar e convidar o professor aí para um minutinho no Instagram, só para um balanço que a gente faz lá direto no Instagram do IPOS, tá? Eu vou chamar o professor lá, como eu fiz hoje com o Jefferson aí, e agradecer a todos vocês aí.
e reforçar que o certificado a gente vai enviar a partir da conclusão da palestra da quinta-feira, tá? E a gente convida vocês todos para amanhã fechar com chave de ouro o nosso evento, a palestra do professor Gustavo Isidro, e o foco dessa palestra vai ser daí projetos de loteamento, tá? Professor Marcel, agradeço e fica à vontade aí para o seu tchau final aí, tá? Eu que agradeço aí, Giovanni. A gente tem uma parceria boa, você sempre acreditou no nosso trabalho e a gente não está fazendo nada demais do que agradecer sempre a atenção que você nos dá, né? Dizer que não só a rede social nossa está à disposição, como o nosso tempo também. Se vocês tiverem interesse pela área e seguir lá o eng.marcel_wallace, você vai ver que dá uma olhada bem lá, tem muito conteúdo que foi colocado lá, né, em forma de postagens, e é bacana, né? Tem o Infra Urbana também, do Jefferson, a gente está sempre aí batendo uma bola, né, conversando sobre terraplanagem e loteamentos, e a gente está à disposição, né? E, assim, se você precisar e eu tiver competência para te ajudar, conte comigo, a gente tá sempre aí, tá? Isso aí, professor, muito obrigado aí. A gente registra no chat ali, o pessoal pediu ali o Instagram do professor ali, teve até pessoal aqui no WhatsApp também pediu, daí já espalhei aí o seu... O pessoal vai chamar para conectar aí. Obrigado, pessoal. E se alguém conhece, né, alguém que gosta de infra, não pode estar aqui, cada um tem sua rede social, se você quiser e se sentir à vontade para postar e marcar o nosso Instagram, a gente está à disposição também, a gente se ajuda, tá? Obrigado, professor, mais uma vez aí. Boa noite aí. E os elogios aí comendo aí no chat aí com o professor aí, tá bom? Valeu aí. galera. Obrigado Valeu. aí. Até mais. Tchau, tchau para vocês aí, pessoal. Até amanhã aí.